Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Esse vídeo aqui vai ser a parte 2, ou seja, o vídeo onde eu continuo a falar sobre o livro A Lei, do Frédéric Bastiat. Eu já tenho outro vídeo aqui, onde eu inicio a resenha desse livro, e é uma resenha um pouco mais detalhada, onde eu abordo alguns tópicos bem específicos mesmo, que ele menciona ali no livro. Então essa é a parte 2, eu vou deixar a parte 1 aqui para quem quiser assistir antes, né? Eu recomendo que você assista antes. E essa aqui vai ser a parte 2, então. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações de quando vão ser os próximos vídeos para você não perder nenhum, tá bom? Então, bora começar. Para recapitular um pouquinho, no final do vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a expoliação legalizada que o Bastiat menciona ali no livro, que seria o quê? Expoliação é o roubo, então seria o roubo legalizado, e a gente também conversou um pouquinho sobre esse conflito entre a lei e a moral. O Bastiat fala que sociedade nenhuma pode existir se nela não reina o respeito pelas leis. No entanto, para que as leis sejam respeitadas, elas precisam ser primeiro respeitáveis. Quando a lei e a moral elas entram ali em conflito, o cidadão ele vai precisar escolher se ele vai desobedecer a lei ou se ele vai perder a noção da moralidade. E nenhuma dessas coisas vai ter um final positivo. Eu já fiz esse questionamento até no outro vídeo. Será que toda a lei é moral? Será que toda a lei é justa somente por ser lei? E o Bastiat fala que, para comprovar isso, né, como as pessoas acreditam tanto nisso, que para a massa populacional, lei é sinônimo de justiça. Só que isso não faz muito sentido, não quer dizer que toda lei ela é justa simplesmente porque ela foi lá e foi passada por um papel e a partir dali ela é totalmente justificável. Só que as pessoas têm isso tão arraigado dentro delas que normalmente, provavelmente, né, você já deve ter escutado alguém falando, mesmo quando tá ali agindo de uma maneira que a própria pessoa sabe que não é a maneira mais correta, mas ela se justifica falando, mas eu não tô fazendo nada contra a lei. Eu não estou fazendo nada ilegal. Então a pessoa se justifica dessa forma mesmo sabendo que o que ela está fazendo não é correto. Então, apesar de não estar infringindo nenhuma lei, o que ela está fazendo não é correto. Isso significa que nem toda lei ela é justa, né? Ela é justificável ou ela é moral simplesmente por ser uma lei. E é só a gente parar para pensar um pouco. Será que alguma coisa que até hoje não era lei, ela não existia antes disso e a partir do segundo seguinte ali que aquilo vira lei, então isso passa a ser a nova verdade, né? O novo certo, o que é certo é só o que está na lei. Isso tudo são coisas a serem questionadas e que o Bastiat questiona justamente nesse livro. Ele fala que a partir do momento que uma lei é aprovada ali, é isso que vai passar a se tornar a verdade a partir de agora, é isso que vai ser ensinado nas escolas. Isso não é passível de questionamento, porque senão você está indo contra a lei. Imagina, isso é uma coisa muito grave. Mas ele fala que justamente apesar da lei não ser justa ou ser imoral, ela não pode ser questionada simplesmente por ser uma lei. Porque afinal, se virou lei, deve ser o certo, não é mesmo? E o Bastiat traz, para explicar isso, um exemplo bem polêmico, que eu mencionei no vídeo anterior, que eu iria trazer um exemplo polêmico, que ele fala sobre o sufrágio universal. O que seria o sufrágio universal? É o pleno direito ao voto de todos os cidadãos. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. O Brasil, hoje em dia, tem mais ou menos 213 milhões de habitantes e tem pouco menos de 150 milhões de títulos de eleitores, né? Ou pessoas ali que estão aptas a votar. E por que isso? Esse número não deveria ser igual? Se são todos os cidadãos que podem votar, será que esse número ali não deveria coincidir? E não, a gente sabe que não, porque nem todo mundo está apto a votar, ou melhor, nem todo mundo é capaz. Algumas pessoas são consideradas incapazes e por isso elas não ganham o título e não conseguem ali exercer o seu direito ao voto, mesmo que esse direito seja universal a todos os cidadãos. Muitas pessoas então estão excluídas de votar. Em que se baseia essa exclusão? Na incapacidade. Então o sufrágio universal, na verdade, é o sufrágio universal dos capazes. Por exemplo, crianças, ou seja, pessoas com menos de 16 anos não podem votar, assim como pessoas que têm alguma enfermidade ou alguma doença mental também não podem votar, né? São consideradas incapazes. E por que incapazes? Porque elas não podem se responsabilizar pelo voto delas, né? No caso ali, a pessoa que tem uma doença mental, ela não está em plenas condições de escolher alguma coisa e o menor de 16 anos, ele não
pode assinar por si mesmo, ele não é ainda responsável, né? Os pais ou vai ter algum maior responsável por ele. Então ele não pode responder pelas suas escolhas. E o voto é uma escolha que afeta a comunidade como um todo, então é natural que essa mesma comunidade queira que só os mais capazes ali possam exercer esse voto e escolher, né, a pessoa que vai comandar ali o município, o estado ou o país como um todo. O questionamento que está aqui meio embutido nesse texto, nas entrelinhas que o Bastiat faz, é que será que apenas essa condição da idade ou de enfermidades mentais ali sejam os únicos sinais possíveis de considerar uma pessoa incapaz de votar, incapaz de escolher? Porque se a gente for parar para pensar, qualquer pessoa pode apontar ali, eu quero esse ou eu quero aquele, mas será que a maioria dessas pessoas que estão votando, elas entendem realmente as consequências das escolhas que elas estão fazendo? Será que elas entendem um pouco, pelo menos, sobre política, sobre economia, sobre dinheiro? Por exemplo, um país, né, como se comanda um país, quais são ali os pontos negativos e positivos que ela deveria analisar no candidato? Porque o que mais a gente vê por aí é uma pessoa votando, principalmente quando é eleições municipais, ali uma coisa um pouco mais pessoal, a pessoa vota naquele candidato que foi visitar lá na casa dela. Se esse foi me visitar e o outro não foi me visitar, eu vou votar nesse que me deu mais atenção. Então ela não tá muito preocupada com as propostas ou com as ações que aquele candidato já fez em alguma eleição anterior, ela tá meio preocupada com essa atenção, que é um critério totalmente supérfluo aí para você escolher um candidato. Então, será que todo mundo que tá considerado como capaz hoje em dia de votar, será que essas pessoas realmente são capazes de votar? E se a gente for parar para pensar, é a massa, né, a grande parte da população que age dessa forma, que ou vota por essa questão de ganhar uma atenção maior, ou às vezes porque ela vai ganhar até um benefício particular com aquele voto. Então, será que esses são os critérios que a gente quer para escolher as pessoas que vão comandar as nossas cidades, os nossos estados e o nosso país? Porque às vezes é justamente por esses serem os fatores de escolha que as escolhas não são tão boas, né? E isso eu acho que todo mundo concorda que até hoje o Brasil ele vive aí num rebuliço político e a gente nunca chegou a ter nenhum super candidato ali, não que exista um salvador da pátria, mas essa confusão toda política que a gente tem talvez se deva muito a isso. E eu acho que é esse o questionamento ali que o Bastiat traz nas entrelinhas desse livro, até porque ele não tá falando do Brasil, né? Quem trouxe o exemplo do Brasil fui eu. Ele fala da França, da Inglaterra, mas é mais ou menos a mesma história e eu quis trazer aqui um paralelo com o Brasil pra gente entender aqui na nossa realidade o que acontece. O questionamento que o Bastiat faz é que será que não seriam a quantidade de incapazes, né, de votar não seria muito maior do que a gente está colocando ali? Fica o questionamento no ar, isso não é uma coisa para dizer sim, não, eu concordo, eu discordo, isso é uma coisa pra gente pensar, pra gente refletir, não é uma coisa tão simples para dar uma resposta pronta, assim, né? É apenas pra gente deixar ali uma sementinha e pensar sobre isso. No entanto, ele também traz aqui que se a lei, ela se restringisse às funções que ela deveria fazer, apenas as funções que ela deveria fazer, que é proteger as pessoas, as liberdades, as propriedades, né, a legítima defesa, se ela se restringisse a isso, toda essa conversa sobre sufrágio universal ou toda essa atenção que a gente dá para a política hoje em dia, ela não seria necessária, porque a gente não precisaria se preocupar tanto com os políticos, porque eles não teriam tanto poder como eles têm hoje. Então, se a lei se restringisse a cuidar daquilo que ela deveria cuidar, né, na opinião ali do Bastiat, que é um liberal, praticamente um libertário, a gente não precisaria se preocupar tanto com essas escolhas, né? Essa discussão do sufrágio universal não seria tão importante justamente porque os políticos não teriam tanto poder para fazer besteiras, né? O que eles fariam não interferiria tanto na vida das pessoas como interfere hoje. O Bastiat fala que enquanto a lei ela não cumprir ali a missão que ela deveria cumprir, sempre vai ter muita gente na fila para querer fazer leis ou querer fazer mais leis do que já existem, seja em benefício próprio, né, para conseguir ali um benefício, ou seja para dar continuidade a essa expoliação legalizada que eu já expliquei no vídeo anterior e também que ele fala bastante ali no livro. Ele fala que quanto mais pervertida estiver a lei, né, da sua função original, mais isso vai gerar um ódio, mais isso vai gerar uma frustração nas pessoas, o que vai acabar levando a um caos social total. Fazendo um resumão de tudo isso, normalmente quanto maior o poder do Estado, maior é o caos na sociedade e maior é o espaço que a política ocupa nas nossas vidas. E nem de longe, mas nem de muito longe, a política deveria ser a nossa principal preocupação no dia a dia. Eu vou fechar com uma frase do próprio Bastiat: não esperar senão duas coisas do Estado:
liberdade e segurança. E ter bem claro na sua mente que você não pode pedir uma terceira sobre o risco de perder as duas primeiras. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Isso não foi uma resenha completa do livro a ler, foi apenas a continuação ali do vídeo 1, essa aqui seria a parte 2. E ainda tem muita coisa para falar nesse livro, se vocês quiserem eu vou continuar falando sobre ele, tem muitas questões legais para trazer, eu quis dar um zoom aqui no livro, não falar de uma forma tão superficial, mas abordar alguns pontos interessantes que eu acredito que seria interessante falar aqui. Se vocês estiverem gostando, eu vou continuar fazendo isso com esse livro e posso fazer no futuro com outros livros também. Então, se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário e até o próximo vídeo.